Kandamukuto. A comunidade existia antes de você. Na Bahia, estima-se que o tráfico de escravos trouxe, em 3 séculos, de 1550 a 1850, cerca de 1.200.000 africanos para as fazendas baianas. Desde o início da chegada desses africanos, sempre houve revoltas contra sua condição de escravizados. Estes fugiam e criavam espaços de resistência negra que seriam chamados, entre outras denominações, de mucambos ou quilombos, e se tornariam referência de refúgio para outros negros. E eu fui criado por 2 tias-avós. Como se diz assim, filhas de ex-escravos. E eu ouvia as histórias. E elas não chamavam de quilombo, elas chamavam mucambo. Mandazila kunamaza mamutwe simbi sambo akuyaya gengi na mone. Os quilombos, o quilombo do Tororó mesmo, a gente sabe que ele é muito antigo. Eles normalmente estão em lugares antes dessas outras instituições chegarem. E isso tem que ser respeitado. Quando a Marinha chegou aí, já encontrou o Tororó aqui, né? Comunidade de negros quilombola. A importância é grande. É a união, a força, a combinação e a cura das fugas. Raiava o ano de 1887, quando 4 jovens, irmãos de senzala, depois de ouvirem notícias sobre um espaço de resistência no subúrbio de Salvador, fugiram de um engenho da cidade de Cachoeira, Bahia, tomando como rota de fuga o rio Paraguaçu, e vieram parar no quilombo do Alto do Tororó. O meu bisavô, ele não aguardou a abolição, ele aboliu-se. Ele fugiu com 16 anos lá da região de Cachoeira. Ele mais 3 amigos fugiram lá da região de Cachoeira, roubaram um batelão e vieram costeando aí, ó, até a Ilha dos Frades, até chegar no quilombo de Praia Grande, Ilha de Maré. Foi depois que ele passou para cá, veio para São Tomé. Meus filhos, sejam bem-vindos ao quilombo. O quilombo do Alto do Tororó está localizado numa serra em São Tomé de Paripe, no subúrbio ferroviário de Salvador, Bahia. A região é banhada pela Baía de Aratu e pela Baía de Todos os Santos, lugar estratégico para se constituir um quilombo. O quilombo do Tororó provavelmente surgiu pela posição geográfica, pela posição privilegiada, como um mirante, uma atalaia, que tanto dava para avistar qualquer inimigo à distância, como a entrada dos peixes no saco do Tororó. Na maioria eram escravos pescadores, que eles tinham que ser pescadores, porque não tinha como subsistir, tinham que ser pescadores. A população de nativos são oriundos de quase das mesmas senzalas. E existe uma consanguinidade muito grande
que se for fazer o DNA de todo mundo, vai ver que todo mundo é parente, porque pela questão da origem das senzalas, que aqui o território não é muito extenso e as senzalas muito próximas. E essa proximidade de senzalas existia, como se diz assim, uma certa cumplicidade, uma certa facilidade para as fugas. Quando eu cheguei, já encontrei os descendentes. E realmente somos descendentes de negros com índios tupinambás. E Oscar Tabireza era um dos negros que o pessoal dizia que já eram filhos, né? Ou netos. Elvira, finada Elvira, que também neta de escravo, que viveu 104 anos. Wate cantoto wakanda netivango. Vender a terra da comunidade é carregar um jugo mortal. Na década de 1940, mais de meio século após a abolição da escravatura, um fato foi determinante para mudar o cotidiano dos moradores do Quilombo do Alto do Tororó. Mas quando essa marinha veio para aqui, já eu morava aqui. Depois que a marinha chegou, fez essa cerca para não deixar ninguém passar para o outro lado. Viu? Aí fez a cerca aqui embaixo, fez ali onde sobe os carros. Nós ficamos prisioneiros a mesquivaca. A cerca foi feita depois da fundação da base naval, é que eles cercaram parte do Quilombo, a parte que tem onde fica as residências. Mas o território era extenso, o território do Quilombo era extenso. E chegou um comando que resolveu tirar o pessoal que morava aí nas roças, aqui perto, e reduzir o Tororó em um curral. A cerca passa pelos fundos de nossas casas, né? E o que é que está acontecendo aqui? Aqui vai virar um quilombo de prédiozinho. O processo está sendo árduo. É difícil você conseguir alguma coisa em relação ao quilombo com, no caso, uma sociedade que vive ao seu redor muito poderosa. No caso da Marinha, então, o INCRA não tem o antropólogo para vir fazer aqui o estudo, para poder definir logo como quilombola. Então, é uma coisa que está sendo árdua. As empresas que estão se instalando na degradação do meio ambiente, elas têm um poder econômico, aprovam projetos no IBAMA, no INCRA. Os conflitos gerados após a instalação da Marinha no Quilombo do Alto do Tororó fez surgir uma mobilização comunitária em defesa do seu território e da sua forma de subsistência, provocando inclusive o apoio à luta de comunidades circunvizinhas, como no caso do Quilombo do Rio dos Macacos. Olha, o quilombo urbano, na verdade, ele toma esse nome, mas que em algum momento ele era um quilombo rural. Então, a expansão da cidade, o crescimento das áreas urbanas, de alguma forma, engoliu essas comunidades que passaram a se constituir como conglomerados urbanos. Essas comunidades mais urbanas, você tem conflitos, muitas vezes, com a especulação imobiliária de um lado e outra com o Estado, como é o caso da Quilombo Rio do Macaco. A gente nasceu na terra, mas a gente não tinha noção, né? Que a terra da gente era quilombo. A gente só veio saber porque, através de Dona Fátima. Por isso que eu sempre digo, quando eu estou dando alguma entrevista, que Dona Fátima é uma peça fundamental na vida da gente. Que hoje a gente tem uma certidão dada pela Palmares e a gente tem muito que agradecer a ela. É uma comunidade remanescente de quilombo. Mas o que muita gente aqui não sabia, né? Porque por falta de conhecimento, né? Ignorância mesmo. E aí eu peguei esses documentos, vim fazer, né, o processo de pesquisar,
para ver se realmente era uma remanescente de quilombo. E ficou comprovado que sim, que era. Que essa luta da gente não é da agora. Apesar da gente não saber que a gente era quilombola, certo? Mas a gente já vem lutando desde muito antes. E a Marinha entrou na nossa terra na força, e na força bruta mesmo, porque ela, primeiro, ela pediu uma faixa de terra para se construir uma barragem e construiu essa barragem tirando o sustento de muitas famílias, porque eram os rios. Por dentro desse rio, a gente saía aqui, ó, no Tororó, para pescar aqui embaixo no mangue também. Ali em cima também, que antigamente era chamado Paripe de Cima, no Aratu. E lá a gente conseguia pescar nosso peixe. E por volta de 1969, 70, quando a Marinha veio para construir a vila naval, aí foi a derrota toda da comunidade, certo? Porque ali foi tirado mais de 100 famílias, foram postas para fora sem direito a nada. Então, quando eles chegaram para derrubar, eles derrubaram de vez. Então, a gente está nessa luta, pedindo a quem é de direito e quem pode fazer direito nessa terra, porque quem viola o nosso próprio direito é o próprio governo, né? É o próprio Estado. E a gente está nessa luta aí pedindo ajuda, e uma das primeiras ajudas que veio foi Dona Fátima, aqui do quilômetro Tororó. Porque Dona Fátima também sofreu e sofre as mesmas consequências que o quilombo Rio dos Macacos sofre hoje. Existe uma tradição no Brasil, infelizmente ainda não superada, de que os militares acham que não pode submeter ao poder civil. Ao invés de haver um conflito sobre a territorialidade, deveria haver uma colaboração muito mais profunda por parte dessas entidades para consolidar uma política pública, que é uma política que está na nossa Constituição. Isso não justifica nenhum tipo de ação por parte de qualquer ente, quer seja a Marinha, quer seja qualquer ente, principalmente um ente público da União, que vá de encontro às determinações do próprio governo. Os problemas que acontecem lá são problemas que são conflitos de interesse dentro do governo, próprio governo federal. E eu explico. Quem é que certifica a comunidade? Não é a Fundação Palmares? Quem é que teria que fazer o RTID e definir de uma vez por todas a questão da delimitação espacial? Não é o INCRA? E aí, quem é o conflito? Não é com a Marinha? Todos são órgãos da União. Em 2007, a comunidade começou, junto à Fundação Palmares, a buscar a certidão de autodefinição de remanescente quilombola. Em 2009, a comunidade foi reconhecida e no dia 27 de setembro de 2010, a certidão foi homologada. O Quilombo do Alto do Tororó possui como particularidade a característica de ser uma comunidade tradicional urbana, pesqueira, extrativista e de terreiro. O Quilombo foi certificado em 2009 e exatamente essa proposta do Palmares no Quilombo é exatamente estreitar essa relação, né, da instituição com as comunidades. A Palmares lida diretamente com a preservação e a valorização da cultura afro-brasileira, né, a missão da Palmares e ao mesmo tempo certificar e acompanhar essas comunidades. Então as comunidades quilombolas são uma comunidade de resistência dos nossos antepassados, foram arrancados da África e foram trazidos para cá, né, como escravos, eles foram escravizados, e as comunidades quilombolas são exatamente o alto de resistências, desses que conseguiram a liberdade e fugiram e viviam em comunidade com o objetivo de manutenção de uma história, de uma ancestralidade, de uma cultura, né? Então é importante o Estado brasileiro hoje reconhecer as comunidades quilombolas até como uma forma de reparação. Na verdade, a Fundação Cultural Palmares, ela certifica o autorreconhecimento da comunidade, tá certo? Ela é a condição necessária, mas ela não é a condição suficiente para nós termos o máximo de políticas públicas para as regiões, para aqueles territórios. Porque a gente precisaria do RTID, que é o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação. E o que é esse RTID? Na verdade, ele é uma peça que tem alguns elementos, mas os mais importantes é o elemento histórico e antropológico e o de delimitação territorial. Canda, Ibáfua e Ebamoio. A comunidade são os mortos e os vivos. Mas na prática,
Assim como sempre aconteceu com os negros e seus descendentes, nada é tão simplório. São inúmeras as dificuldades encontradas pela comunidade. É uma luta diária em que o alento é a beleza do lugar onde se vive, a força do seu povo e a certeza de que esse local lhe pertence por direito. A comunidade resiste e, apesar das dificuldades, possui uma alegria de viver que vem do mangue, da mata, da maré, da relação com a natureza, com a culinária e com seus antepassados. Nós aqui somos da nação do Queto e nós trabalhamos com a comunidade quilombola, entendeu? Nós viemos por meio desta há 35 anos e eu contribuo sempre com isso. Tem um presente da Oxum que nós unimos para botar o presente. Isso sempre depois da festa do Logum. Saímos da nossa casa, aí a gente vem, desce aquela escada, pede a canoa emprestada, né, que a gente não tem um canoa ainda, mas a gente pede a canoa emprestada, que é do irmão, e a gente sai remando. Os mariscos chamam de espirra, concha, maria preta, sururu, pega-siri também, caranguejo, chamada aratu. Tudo que tem aqui nesse mangue, ostra, a gente vai pegando. A gente às vezes vende e às vezes a gente usa para a gente consumir mesmo, comer. Agora eu tenho 55 anos e continuo mariscando, vindo mariscar, sempre com minhas irmãs. O marisco, com muita dificuldade, a gente ainda consegue encontrar. Então a gente tira lá, traz para casa, cozinha, cata, lava, para chegar aqui na cozinha Tempero do Quilombo, que é o nome da nossa cozinha cooperativa. Esse é o ralacoco, tá vendo como é que ele é? Aqui é a ostra, aqui é o sururu, aqui é o tapu, que ele foi grande, ele foi cortado, aqui, ó, né? Então a gente tem aqui o quê? Uma mariscada, quilombola. Quilombola, por que a gente usa isso? É o mamão verde, cozido, que é para dar mais um sabor, para ficar um sabor especial. Tem pessoas que não sabem e botam chuchu, mas chuchu não dá gosto. E agora nós vamos preparar ele. Não vou lhe contar todos os segredos da preparada, mas vocês vão ter uma noção do que é uma mariscada. A gente põe o azeite, que é produzido por Lili, na comunidade, agora vai pro fogo. Quando eu vim para aqui, eu comprava azeite na mão da finada França. Era uma mulher muito guerreira, pescava, comprava peixe também na mão dela. Criei meu filho com meu tabuleiro de acarajé e dentro da maré. Eu extraio o dendê. Claro, aí depois eu debulho o dendê, tiro das penquinhas. Pego uma panela, cozinho o dendê. Depois eu venho com esse dendê cozido e eu pilo no pilão. E aí chego, pego aquela massa pilada e boto numa bacia, né? Aquela bacia. Aí chega, boto água, uma lata de água bem
E aí chego, aí aquela gordurinha vai subindo, eu vou apoiando, pegando, botando aquela gordura da panela. E aí vou tirando. Aí quanto mais vai batendo, mais vai subindo aquela gordura. Aí bota na panela, aí daqui a pouco vai batendo, bota na panela. Quando tira toda a gordura que tá na panela, aquela água já pode jogar fora. Aí eu pego, boto no fogo, ou de lenha ou de fogão, eu boto para primeiro o coco, para tirar aquela palha, né? Depois eu boto para apurar. Vamos dizer assim, cozinhar, apurar o dendê, o azeite. Aí quando ele já tá aquela florzinha vermelhinha, ali já tá bom de tirar do fogo. E aí deixa esfriar para engarrafar, qualquer coisa assim, né? As manifestações culturais são elementos sempre presentes no cotidiano do Quilombo do Alto do Tororó. E tem cada história. Aí se reúne, a gente vai pro pé do nicuri. Aí bota a calça, bota a camisa, bota o facão e um balde para pegar o nicuri. Esse do nicuri, aí tem, às vezes tem a banana, tem a jaca, às vezes tem tipo de cajá. De tudo a gente extrai um pouquinho. Tá cheio aí. Tá carregado. Esse pai maracujá tava ali, a Fátima. Dali, hein? Aí a gente vai pegar o nicuri à vontade, a gente grita, a gente brinca, a gente conta história. Ali no mato mesmo, bem para do nicuri. A gente conta a história do lobisomem, da caipora, do saci. Quando chegava o primeiro domingo do carnaval, a gente se comprava, quer dizer, nossos pais, comprava papel crepom, e aí fazia aquelas fantasiazinhas, né, aquelas sainhas, e aí saía tocando o carnaval por aí, chegava lá naquela praia, todo mundo se jogava, e a gente ia ali pra dentro daquela lama ali, daquele lamaçal ali, e ia se melar tudo, aí pronto, ninguém conhecia ninguém. Desde pequena que a gente brinca. Aí ninguém conhecia ninguém. Bora, quem quer me abraçar? Quem quer me abraçar? Assim a gente corre. Em comemoração à Festa de Reis, acontece todos os anos, no dia 6 de janeiro, o Bumba Meu Boi. Chamado inicialmente de Boi Estrela e depois de Boi do Quilombo, essa manifestação cultural é mais uma das riquezas do Quilombo do Alto do Tororó. Yaya zumba, mamansi. Yaya kufa didila, moyo ame. Bandazila kuna maza, mamutwe. Simbi sambo akuyaya. Gengi na mame. Panama, mama. Panama, mama. Panama, mama. Yaya zumba, mamansi. Yaya kufwa didila, moyo ame. Bandazila kuna maza, mamutwe. Simbi sambo akuyaya.
Gengue na manga.